O que é justificação? Como ocorre a justificação na vida de um cristão? Será que temos alguma participação na justificação? E graça e paz, aqui é a Kátia Pereira do canal Fundamentos Fé e Prática e é uma honra estar aqui com você para mais um vídeo. Estamos numa série de estudo com o tema salvação e este já é o quarto vídeo. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre como se dá a regeneração, pelo qual Deus nos concede uma nova vida espiritual, e a conversão, pelo qual respondemos ao chamado do Evangelho com arrependimento pelos pecados e a fé em Jesus Cristo para sermos salvos. A experiência da salvação, ela envolve três aspectos, que pode ser chamado também de três tempos da salvação. O primeiro tempo é o crente é salvo, o segundo tempo é o crente está sendo libertado do domínio e do poder do pecado. O terceiro tempo é o crente será plenamente salvo. Mas hoje, neste vídeo especificamente, nós falaremos somente sobre o primeiro aspecto, que é o crente é salvo. O crente, ele é salvo. Este aspecto da salvação se relaciona com o livramento da culpa e da penalidade do pecado, que abrange o aspecto da justificação. É sobre esse tema que nós falaremos nesse vídeo inteirinho. A justificação, ela é algo que acontece fora de mim e fora de você. É um ato que acontece uma única vez e não acontece mais. E você deve estar me perguntando, quando uma pessoa aceita Jesus, o que acontece quanto à culpa pelo pecado? Bom, o chamado do Evangelho, ele nos convida a confiar em Jesus Cristo para receber o perdão dos nossos pecados. A regeneração, ela nos possibilita a responder a esse convite. Na conversão, respondemos confiando em Cristo para recebermos o perdão dos nossos pecados. E agora o próximo passo no processo é que Deus responde à nossa fé e Ele faz o que prometeu. Isto é, realmente Ele declara que os nossos pecados foram perdoados. E este tem que ser um ato legal concernente à nossa comunhão com as leis de Deus, segundo a qual estamos completamente perdoados e não sujeitos mais à punição de Deus. E uma visão correta da justificação é absolutamente crucial para a fé cristã como um todo. E logo que Martinho Lutero entendeu a verdade da justificação, que é somente pela fé, foi que ele se tornou um cristão de verdade. Quando Paulo considera o processo pelo qual Deus aplica a salvação em nós, ele menciona a justificação e diz: aos que Deus predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Em Romanos 8:30. A palavra chamou refere-se aqui ao chamado eficaz do Evangelho, que inclui a regeneração e produz a resposta de arrependimento e fé, ou seja, a conversão da nossa parte. E o próximo passo na aplicação da redenção é a justificação. E aqui Paulo menciona que isso é algo que o próprio Deus faz aos que Deus chamou, a esses também justificou. Além disso, Paulo ensina claramente que essa justificação vem depois da nossa fé e como resposta de Deus a ela. Ele diz que Deus é o justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Em Romanos 3 diz que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como podemos definir o que é justificação? Podemos defini-la da seguinte maneira: justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele considera que os nossos pecados foram perdoados e a justiça de Cristo como pertencentes a nós e declara-nos justo diante dele. O uso na Bíblia da palavra justificar indica que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. No Novo Testamento, o verbo justificar em grego é dikaio e tem uma variedade de significado, mas um sentido muito comum é declarar justo. Deus, à sua vista, Ele declara justo os ímpios, não com base nas boas obras deles, mas em resposta
a fé deles. Veja que a ideia de que a justificação é uma declaração legal, ela fica também totalmente óbvia quando a justificação ela é contrastada com a condenação. Paulo diz: quem intentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem as condenará? Condenar alguém é declarar tal pessoa culpado. E o oposto de condenar é a justificação, que nesse contexto significa declarar alguém justo. Há alguma diferença entre a regeneração e a justificação? Vamos ver o que John Murray fala a respeito deste assunto. Ele faz uma importante distinção entre a regeneração e a justificação. Ele diz: regeneração é um ato de Deus em nós. Justificação é um julgamento de Deus ao nosso respeito. E ele continua dizendo: a distinção é como a diferença entre o ato de um cirurgião e um ato de um juiz. O cirurgião, ao remover um câncer interno, faz algo em nós. Isso não é o que um juiz faz. Ele dá um veredito concernente à nossa condição judicial. Se somos inocentes, ele declara de acordo com isso. A pureza do Evangelho é esta: a ligação estreita com o conhecimento desta distinção. Se justificação for confundida com regeneração ou com a santificação, então a porta está aberta para a distorção do Evangelho em sua essência. A justificação ainda é o elemento sobre o qual a igreja fica de pé ou cai. Para resumir a ideia de John Murray, a regeneração é um ato de Deus em nós. Deus, ele faz algo em nós. No caso dessa ilustração que eu li, é um ato de uma cirurgia. Já a justificação é um julgamento de Deus ao nosso respeito. É um ato de um juiz. Deus nos declara justo à vista dele. Ele declara que nós não temos mais penalidades a pagar pelo pecado, incluindo os pecados presentes, do passado e do futuro. A palavra diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Romanos 8, 33, 34. Como pode Deus declarar que nós não temos mais penalidades a pagar pelo pecado cometido e que ainda temos méritos da perfeita justiça, se somos de fato pecadores e culpados? Deus, ele pode sim declarar-nos justos, porque ele imputa a justiça de Cristo a nós. E quando dizemos que Deus nos imputa a justiça de Cristo, queremos dizer que Deus, ele considera a justiça de Cristo como pertencentes a nós. Ele acredita em nossa conta. Um exemplo: quando Adão pecou, a sua culpa foi imputada a todos nós humanos. Deus Pai, ele viu como pertencentes a nós. Porém, quando Cristo sofreu e morreu pelos nossos pecados, os nossos pecados foram imputados em Cristo. Deus o considerou como pertencentes a Cristo, que então pagou a pena pelos nossos pecados. A justiça de Cristo é imputada a nós e, portanto, Deus a considera pertencentes a nós. Não se trata da nossa própria justiça, mas da justiça de Cristo generosamente concedida a nós. A justificação é a restauração do indivíduo ao estado de julgo. É um ato de Deus declarar que aos seus olhos os pecadores são justos. É um ato declaratório de Deus em razão da suficiência da sua morte expiatória. Ele afirma que os crentes cumpriram todos os requisitos. A justificação, ela inclui o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna pela fé no sangue do Redentor. Deus nos assegura todas as outras bênçãos. Através da justificação, ganhamos o dom da vida, um presente de Deus. Deus, ele é o justificador daqueles que ele os julgaria. Ora, como um Deus justo pode justificar pecadores se a sua essência de justiça é dada a cada um de acordo com o que ele merece? Ao culpado, o castigo, e ao justo, a recompensa. Deus puniu o nosso pecado em seu Filho.
Ele não puniu em nós. Às vezes nós ficamos indignados quando um juiz toma uma decisão injusta. Ele absolve um culpado como um estuprador, um homicida, ou seja, deixando de dar a pena ao culpado e dando a pena a uma pessoa que não cometeu crime nenhum. Não é verdade? Deus nos declara justo, não com base em nossa atual condição, mas com base na perfeita justiça de Cristo, a qual Ele considera pertencente a nós. E esse tema foi o centro da diferença entre o protestantismo e o catolicismo romano na Reforma Protestante. O protestantismo, desde o tempo de Martinho Lutero, tem insistido que a justificação não nos transforma internamente e não é uma declaração baseada em qualquer bondade que tenhamos por nós mesmos. Não é pelos méritos dos homens. E Martinho Lutero viu isso tão claramente e deu grande motivação à reforma protestante. A justificação chega a nós inteiramente pela graça de Deus e não por mérito algum em mim ou em nós mesmos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. A graça de Deus significa seu favor imerecido, porque nós somos incapazes de merecer o favor de Deus. E a única maneira pelo qual poderíamos ser declarados justos é se Deus gratuitamente nos proporcionasse a salvação pela graça, totalmente à parte de nossas obras. Paulo explica isso muito bem. Ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Lutero e outros reformadores insistiram que a justificação vem somente pela graça, e não pela graça mais algum mérito da nossa parte. É Deus que nos justifica por meio da fé em Cristo. A justificação vem depois da fé salvífica. E Paulo deixa clara essa sequência quando ele diz: temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Aqui Paulo indica que a fé vem primeiro, com o propósito de sermos justificados. Ele também diz que Cristo é a propiciação mediante a fé e que Deus é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 ao 26. Mas podemos perguntar: por que Deus escolheu a fé para ser a atitude do coração para obtermos a justificação? Aparentemente, porque a fé é aquela atitude do coração que é o oposto exato do depender de si mesmo. Quando vamos a Cristo com fé, dizemos em essência o seguinte: eu me entrego e não mais dependerei de mim mesmo ou de minhas próprias obras. Eu sei que jamais tornarei por mim mesmo justo diante de Deus. Portanto, Jesus, eu confio em Ti e dependo de Ti completamente para me conceder uma posição justa diante de Deus. Desse modo, a fé é o oposto exato do confiar em si mesmo e, portanto, é a atitude perfeitamente apropriada para com a salvação, que não depende em hipótese alguma de nossos próprios méritos, mas inteiramente do dom gratuito da graça da parte de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 28. Essa doutrina dá-nos confiança de que Deus nunca nos fará pagar a pena dos nossos pecados perdoados pelos méritos de Cristo. Naturalmente, podemos continuar a sofrer as consequências comuns do pecado. Por exemplo, um alcoólatra que deixa de beber, ele pode continuar a ter a debilidade física para o resto da sua vida. Um outro exemplo é um ladrão que seja justificado, ele ainda pode ir para a cadeia e pagar a pena por seu crime. Além disso, Deus pode nos disciplinar se continuarmos a agir de modo desobediente, fazendo isso por amor e para o nosso próprio bem.
Mas Deus não pode nem jamais poderá executar vingança contra nós pelos nossos pecados passados ou fazer-nos pagar a pena devida por causa deles. E nem mesmo nos punir com ira, com o propósito de nos afligir. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Esse fato deve nos dar um grande sentimento de alegria e confiança diante de Deus, de que somos aceitos por Ele e entramos diante dele como inocentes e justos para sempre. E para concluir, cremos que a grande bênção do Evangelho que Cristo assegura aos que nele creem é a justificação. Esta inclui o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna, baseado nos princípios da justiça. É conferida não em consideração de qualquer obras que tenhamos feito, mas exclusivamente pela fé no sangue do Redentor, que, em virtude dessa fé, a perfeita justiça de Cristo é livremente imputada por Deus. Ela nos leva ao estado da mais abençoada paz e favor com Deus e nos assegura todas as outras bênçãos necessárias para o tempo e a eternidade. Obrigado por sua companhia comigo aqui neste vídeo. Se você gostou, compartilha com outras pessoas e ficam todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E um forte abraço a todos vocês.